Olá a todos. A gente vai começar agora a segunda parte da disciplina de Introdução à Biologia de Sistemas, com essa aula de bancos de dados biológicos, que é uma aula bastante expositiva. Essa aula a gente não vai ter nenhum exercício associado a ela. E acho que vocês já devem ter me conhecido no início do semestre, né? No início do ano, na verdade. Eu sou Yara Souza, sou mestra em Bioinformática e atualmente eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Bioinformática. Sou orientada pelo professor Rodrigo. E a ideia agora dessa segunda parte da disciplina é justamente dar uma introdução mais prática à biologia de sistemas. A gente vai ver com essa aula alguns bancos de dados biológicos, que é basicamente de onde a gente obtém a informação para fazer nossas análises em biologia de sistemas. Essa segunda parte da disciplina é bastante... A gente vai ver bastante coisas que a gente utiliza no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente vai ter uma parte de introdução ao R para vocês ficarem familiarizados com a linguagem, porque é basicamente com essa linguagem que a gente utiliza as metodologias de análise em biologia de sistemas, certo? Com essa aula, a gente vai ver o que são bancos de dados, para que eles servem, quais são os bancos de dados que a gente utiliza na biologia de sistemas, a classificação dos bancos de dados. E eu queria que com essa aula eu vou deixar o vídeo separado por minutos, certo? Eu vou deixar, a gente vai ver cada um dos bancos de dados que a gente utiliza. E eu vou deixar essa aula separada por minutos, em que minuto começa cada banco de dados para vocês, à medida que a gente for expondo os bancos de dados, vocês podem parar o vídeo, vocês podem voltar, né, obviamente, mas a ideia é que à medida que a gente for expondo os bancos de dados, vocês entrem lá no site de cada um desses bancos, deem uma explorada nesses bancos de dados para vocês verem como é que eles funcionam, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou podem falar comigo ou com o professor Rodrigo, com a professora Bia também. E se vocês tiverem com qualquer uma outra pessoa do nosso grupo, vocês podem ficar à vontade para isso, certo? Bom, para começar, vamos definir o que são bancos de dados biológicos. Bancos de dados biológicos são grandes bibliotecas contendo informações sobre as ciências da vida, obviamente, coletadas de experimentos científicos, literatura publicada, tecnologias de alto desempenho e análises computacionais. Então, vocês podem ver que com essa definição a gente tem uma definição bastante ampla do que são bancos de dados. Bancos de dados, eles abrigam experimentos científicos. Por exemplo, a gente tem vários bancos de dados que servem para guardar informações de experimentos que foram feitos diretamente da bancada. Por exemplo, você tem vários bancos de dados que guardam informações de sequenciamento, de nucleotídeos, sequenciamento de proteínas. A gente tem vários bancos de dados que estão relacionados a abranger toda a literatura. Então, vocês provavelmente já devem ter entrado lá no site do PubMed, por exemplo, para buscar algum artigo. Então, o PubMed é uma boa referência para um banco de dados de literatura. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do NCBI, que é uma plataforma que abrange muitos bancos de dados. Então, você tem, lá no NCBI, você tem informação de todo tipo de dado biológico possível. E aí a gente vai dar uma olhada em cada um desses bancos de dados que são mais importantes para o nosso trabalho em biologia de sistemas, certo? E aí, como é que surgiram os primeiros bancos de dados? O surgimento dos bancos de dados, eles é bastante atrelado ao surgimento das técnicas técnicas computacionais. Então, lá na década de 60 foram reportados os primeiros bancos de dados, e isso está ligado principalmente ao trabalho dessa senhora, que é a Margaret Day Hoff. Hoje ela é considerada a mãe da bioinformática.
Ela foi uma das pioneiras a utilizar recursos computacionais na análise de moléculas biológicas. Então, ela foi a pioneira na utilização desses recursos computacionais, principalmente para o estudo evolutivo de sequências de proteínas. Ela foi a pioneira também no desenvolvimento do que a gente chama desse código de uma letra para cada aminoácido que a gente está vendo aqui, certo? Então, para economizar espaço, para compactar a informação, ela designou cada aminoácido a uma letra. E isso esse sistema de classificação é usado até hoje. Eu imagino que quem pagou na disciplina de bioquímica ou de biologia molecular já tenha visto esse tipo de classificação. Também ela foi uma das pioneiras no desenvolvimento das técnicas que são usadas até hoje para o alinhamento de sequências, não só de proteínas, mas também de sequências de nucleotídeos. Então, o desenvolvimento das matrizes de alinhamento, uma delas é a matriz PAN, certo? Essa matriz é uma matriz que ela designa um score de pontuação para cada alinhamento. Então, por exemplo, o alinhamento da alanina com alanina, A com A aqui, ela tem um alinhamento favorável. E é isso que governa, digamos assim, os alinhamentos de sequências de proteínas para você poder inferir um estudo, para você poder inferir filogenia entre sequências. Não só de proteínas, como eu falei, mas de nucleotídeos também. E isso é usado até hoje. Essas variações dessas matrizes de alinhamento, elas são usadas até hoje, certo? E foi lá na década de 60, acho que em 1965, se eu não me engano, vocês podem ver lá no Wikipedia do perfil do Margaret Day Hoff, que ela deu origem ao primeiro banco de dados de sequências de proteínas, que mais tarde foi a base para o surgimento de um dos principais bancos de dados hoje em dia, que é o GenBank. E vocês podem ver aqui que no começo você tinha, devido à limitação tecnológica, obviamente, você tinha muito poucas sequências sequenciadas. Você tinha poucas sequências de proteínas e sequências de ácidos nucleicos sequenciadas. Tanto que essa informação cabia em livros. Né? Isso é uma coisa completamente inimaginável nos dias de hoje. A gente tem, como eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui foi um print que eu dei lá na página do GenBank. Está atualizado no dia 15 de agosto. Essa foi a última atualização que eu peguei. E você veja que tem o GenBank, ele abrange 218 milhões, mais de 218 milhões de sequências. E isso no banco tradicional, e quando você vai ver com a agregação desse banco com outros bancos, você tem um número ainda maior de sequências. Então, esse crescimento do número de sequências foi absurdo, principalmente nos últimos 20 anos. Né? A gente tem, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, que ele está desatualizado, bastante desatualizado, na verdade. Mas só para vocês verem que, quando aqui na década de 80, por exemplo, você tem uma quantidade de sequências muito, muito pequena, que a partir dos anos 2000, essa quantidade de sequências e o tamanho dessas sequências também aumentou exponencialmente, né? A gente consegue ver que em 2001 foi a publicação do primeiro draft do genoma humano, e a partir daí o número de sequências aumentou absurdamente. E isso é basicamente devido a duas coisas: essa obtenção dessa grande quantidade de sequências. Primeiro, pelo desenvolvimento tecnológico, que a partir dos últimos 20 anos, o surgimento das tecnologias de próxima geração, que é como a gente chama as tecnologias que a gente usa hoje, elas se desenvolveram bastante, e isso permitiu que a gente conseguisse sequenciar uma quantidade maior de sequências, né? E
Ao mesmo tempo, essas sequências, esse tipo de tecnologia se tornou muito barata. Hoje em dia, a gente consegue sequenciar o genoma humano com menos de $1.000, que é uma coisa que no início dos anos 2000 isso era uma coisa impensável. Mas a gente conseguiu esse desenvolvimento tecnológico e esse barateamento em paralelo, que fez com que a gente consiga hoje ter uma quantidade de dados enorme. Antigamente, a principal preocupação era obter esses dados, era a gente conseguir obter esses dados, conseguir organizar esses dados, e para isso, para que essas duas coisas elas pudessem ser feitas, a gente não tem como fazer isso sem o desenvolvimento paralelo da tecnologia da informação. É impossível a gente fazer isso manualmente. Então, esse trabalho ele depende basicamente de um desenvolvimento tecnológico na área da computação. E isso veio. Só que o que a gente tem hoje é uma grande quantidade de dados que estão armazenados aí, que estão armazenados de forma bem organizada até, mas a inferência biológica ainda passa pelo olho humano. A gente não tem como ainda, apesar que a gente tem o aprendizado de máquina e inteligência artificial, que já estão conseguindo desenvolver e inferir padrões automaticamente desses dados biológicos, mas o olho do especialista ainda é necessário, certo? E isso está muito relacionado com o nosso trabalho na biologia de sistemas. Uma das coisas que a gente tenta fazer é justamente isso. Pegar esses dados, tentar extrair uma informação biológica interessante deles. Então, para que servem esses bancos de dados? Então, basicamente, armazenar, organizar e compartilhar os dados de uma forma estruturada, com o objetivo de facilitar a visualização e a obtenção desses dados, né, por pessoas que provavelmente não vão ser experts ou que não vão ser especialistas em uma determinada área. Então, essa necessidade de facilitar a obtenção dos dados é uma preocupação bastante importante se um banco de dados ele quer ser levado a sério, digamos assim. Uma coisa muito importante é que cada banco de dados ele precisa prover interface de desenvolvimento para que seja possível integrar essas informações de um banco de dados com outros bancos de dados. Então, por exemplo, vou citar aqui 2 bancos de dados que são bancos bastante abrangentes. Por exemplo, o KEGG, que a gente vai ver nessa aula, e o Ensembl, certo? O Ensembl é um banco de dados bem amplo. Ele serve para várias coisas, para vários organismos. No KEGG, por exemplo, eu tenho os genes eles são representados com um identificador próprio do KEGG. E no Ensembl eles são representados com um identificador próprio do Ensembl. Então, para que a gente consiga ter uma comunicação entre esses 2 bancos de dados, a gente precisa fornecer uma interface que consiga traduzir essas duas informações. Se eu tenho um gene que tem um identificador do KEGG, eu preciso que esse identificador ele tenha uma correspondência com o identificador do gene lá do Ensembl. Isso é uma coisa bastante importante na bioinformática, é um dos grandes problemas da bioinformática, na verdade. Você tem que... Isso não é tão trivial. A gente vai ver nas próximas aulas que isso é um grande... Não é um problema, mas acredito que é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Além disso, obviamente, com esse processo de integração, a gente tem integração não só de informações diferentes, mas a gente tem integração de diferentes ômicas, que aí a gente tem informação da genômica, da transcriptômica, da proteômica, da glicômica e da metabolômica. Essas informações elas seriam muito difíceis de serem integradas se a gente não tivesse bancos de dados específicos que conseguissem conversar entre si.
E aí, com isso, a gente inicia a era do Big Data na biologia, que Big Data a gente tem esse nome de Big Data para se referir a um grande conjunto de dados armazenados, certo? E aí, quanto à classificação, os bancos de dados eles podem ser classificados com relação à cobertura, que a gente temos os bancos de dados que são abrangentes, que possuem informações de diferentes tipos de dados, de diferentes espécies. O Ensemble é um banco de dados que pode ser citado como um tipo de banco de dados abrangente. É um banco de dados especializado que possui um único tipo de dado para um determinado organismo. A gente tem informações, por exemplo, o GTEx, que é um banco de dados de expressão gênica para tecidos humanos, que esse no caso é especializado somente para humanos. Quanto ao nível de biocuradoria, então a gente tem os bancos de dados primários, são os bancos de dados que abrangem os dados brutos provenientes de técnicas ou de experimentos. Eu vou dar um exemplo mais tarde desses bancos de dados, que são por onde a gente vai obter os dados que a gente vai analisar nas próximas aulas, certo? E nós temos os bancos de dados secundários, que ele já pega essa informação primária e extrai alguma informação deles, e por isso são geralmente bancos de dados que oferecem alguma curadoria do dado. Quanto ao nível de biocuradoria, a gente tem os bancos de dados que são curados por especialistas, normalmente são por um único grupo. Por exemplo, o KEGG ele é um banco de dados curado por especialistas pelo grupo do professor Kanehisi. E também temos os bancos de dados que são curados por mais pessoas, digamos assim, por mais grupos de pesquisa. Nós temos também quanto ao tipo de dado. E aí, bom, os bancos de dados eles podem... É mais comum que cada banco de dados eles tenha mais de um tipo de dado. Então, a gente tem informações de DNA, RNA, proteínas, dados de expressão, sejam eles de provenientes de RNA-seq e microarray, bancos de dados de vias metabólicas, de redes de interação entre biomoléculas, doenças, drogas, químicos, enfim, tem uma infinidade de bancos de dados diferentes, e acho que é praticamente impossível dizer hoje quantos bancos de dados tem relacionados à bioinformática, certo? Então, quanto aos tipos de bancos de dados, só para exemplificar, por exemplo, aqui um banco de bibliografia que vocês já devem ter ouvido falar, o PubMed. Quanto à taxonomia, por exemplo, eu posso citar aqui o TimeTree, é um banco bastante completo e bem curado, ele tem informações curadas quanto à classificação taxonômica. Nós temos aqui também, para ácidos nucleicos, um importante banco, o GenBank, como eu já tenho falado anteriormente, é um dos bancos que abrigam a maior quantidade de ácidos nucleicos, sequência de ácidos nucleicos. O ENA, que é o European Nucleotide Archive, que é um banco de dados de uma iniciativa europeia, que tem a mesma finalidade do GenBank. Os bancos de dados de proteína, imagino que vocês já devem ter ouvido falar no UniProt, se não, é um bom banco de dados para vocês obterem informações de estrutura e de função de proteínas. Quanto aos domínios funcionais, por exemplo, nós temos o PIFAM, o CCD é do NCBI. Para as enzimas e rotas metabólicas, a gente vai focar nessa parte, porque a gente vai usar bastante na nossa disciplina. Nós temos o Reactome, o KEGG Pathway especificamente, vou falar mais tarde nessa aula. O Gene Ontology também. Quanto aos bancos de dados de ortologia, nós temos o String, principalmente. O String também é um banco de dados de informações de interação proteína-proteína, certo? A gente vai usar bastante na disciplina. E o KEGG Orthology, que é também relacionado a um subbanco, digamos assim, do KEGG, que está relacionado à homologia de genes entre as espécies. A gente vai falar um pouco dele mais tarde também. E aí agora a gente vai falar de cada um. Vou dar alguns exemplos de alguns bancos de dados. Vocês se sintam livres para pausar esse vídeo, voltar. À medida que a gente tiver, como eu falei, vendo cada um desses bancos, seria legal que vocês ao mesmo tempo também
abram lá a página do banco e comecem a explorar esse banco para ver quais são as funcionalidades que eles têm, certo? Bom, então, para começar a nossa exposição aqui dos bancos de dados, eu vou falar do KEGG, que é um dos principais bancos que a gente utiliza no nosso grupo de pesquisa. O KEGG é uma sigla para Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto. É um banco de dados que é mantido pelo grupo do professor Kanehisa, que vocês podem dar uma olhada no site dele. E é basicamente um grande banco de dados, bem abrangente, que reúne informações de rotas metabólicas e de genes e de genomas e de outros biomoléculas, certo? É bem amplo. Basicamente, como é que ele funciona? Ele tem vários subbancos que são específicos para uma determinada informação. Então, a gente tem informações sobre rotas metabólicas, que é representado pelo KEGG Pathway, KEGG Bright, KEGG Module, certo? Você tem informações sobre genes e genomas e informações sobre ortologia entre genes de diferentes organismos. E aí você tem o KEGG Orthology, o KEGG Genome e o KEGG Genes. Além de ter essas informações de rotas metabólicas e de genes que participam dessas rotas metabólicas, a gente vai ter informações sobre compostos, quais são os compostos químicos que participam dessas rotas metabólicas. Quais são, além de compostos químicos, nós temos também o KEGG Glycan, que é para informações sobre polissacarídeos, que podem estar relacionados aos processos metabólicos. Nós temos o KEGG Reaction, que é a anotação específica de reações bioquímicas, certo? Existem outros bancos de dados também para cada uma dessas categorias, mas o KEGG Reaction é um banco de dados bastante útil para essa finalidade. Você tem o KEGG Enzyme também, que é um banco de dados do KEGG para anotação de enzimas. Nós temos também o KEGG Network, que é basicamente um banco de dados para variantes genéticas relacionadas a doenças. O KEGG Disease, que é um banco de dados para anotações de rotas metabólicas relacionadas a doenças. E o KEGG Drugs, e o KEGG Médicos também, que é informação informações da área da saúde. Acredito que esses quatro últimos bancos de dados aqui que eu falei para vocês, eles são mais recentes. Eles foram incorporados recentemente ao KEGG. Bom, então, só para vocês, uma coisa que eu queria deixar claro também, é que o KEGG ele é bastante complexo. Como banco de dados, certo? Então, cada um desses subbancos, eles têm identificadores próprios, eles têm uma estrutura própria, que se você quiser trabalhar com o KEGG para obter informação de forma automática, se você quiser escrever programas para obter informação de forma automática, você precisa estudar direitinho como é que esse banco ele funciona, certo? Aqui eu vou mostrar de uma forma bem simples como é que a gente pode, para que ele serve, como é que a gente pode obter informação numa consulta rápida, certo? É importante dizer também que cada um desses bancos eles se tornam mais úteis à medida que eles fornecem uma interface de acesso, né? Uma API. Por exemplo, aqui nós temos o KEGG API, que é uma interface de acesso para que você consiga obter as informações de forma automática, certo? É bastante útil isso se você não quiser fazer isso manualmente. Então, todo bom banco de dados ele precisa fornecer essa interface para os usuários. Né? Então, aqui eu vou clicar no KEGG Pathway para a gente dar uma olhada como é que ele funciona. O KEGG Pathway, basicamente, como ele tem dizendo aqui, é um conjunto de mapas metabólicos que foram construídos manualmente. Então, a gente vai ver que ele guarda uma quantidade enorme de rotas metabólicas, aliás. E cada uma dessas rotas metabólicas, elas foram divididas em categorias, certo? Subcategorias,
Uma coisa importante também para falar, que esses bancos de dados, não só o KEGG, mas o Genome Ontology também funciona dessa forma, é que eles são anotados em ontologias, ou seja, hierarquias funcionais, certo? Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho 7 grandes grupos de rotas metabólicas. Tem rotas metabólicas que são anotadas como metabolismo, processamento da informação genética, processamento da informação ambiental, processamento celular, sistema de organismos, doenças humanas e desenvolvimento de drogas. Então, cada um desses processos aqui, ele é subdividido em vários outros processos até que você chega a um processo mais específico. É basicamente assim como funciona esses bancos de anotação de rotas metabólicas. A gente vai ver isso no Genome Ontology também. Então, além disso, cada um desses, por exemplo aqui, deixa eu só mostrar aqui. Aqui eu tenho a primeira subdivisão aqui dos processos metabólicos, está marcado como metabolismo. Então, esse metabolismo aqui, ele é subdividido em vários outros processos, como, por exemplo, mapas globais e mapa global. Então, aqui eu tenho vias metabólicas, que seria, deixa eu abrir aqui para vocês verem, seria a reunião de todos os mapas metabólicos dessa categoria metabólico, certo? Metabolismo. E aí, quando você vai... cada um desses processos aqui é um subprocesso da categoria anterior. Então, você tem o termo pai, tem o termo filho e tem o termo filho, de novo, certo? Então, você vai afunilando e vai ficando mais específico nos processos celulares. E aí, vocês podem ver que tem, para cada um deles, você tem aqui um identificador para cada via, certo? Então, por exemplo, para a via glicolítica aqui, eu tenho um identificador esse 0010, que é esse MN aqui, quais são os outros bancos de dados. Isso é uma coisa nova, não tinha isso no KEGG antigamente. Isso aqui é a anotação para quais bancos de dados estão ligados a esse KEGG Pathway, quais bancos de dados do KEGG mesmo, que estão ligados a esse KEGG Pathway. No caso aqui é o KEGG Module, certo? E o KEGG Network. A gente vai... Deixa eu só abrir aqui essa via, a via glicolítica. Só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, que você vai ter a rota metabólica, certo? Desenhada. Isso aqui, para quem trabalha, para quem já tem ideia de como... para quem já tem familiaridade com linguagem de programação ou com esse tipo de ferramenta, isso aqui nada mais é do que um arquivo XML específico do KEGG, que é chamado KGML, que ele tem toda essa anotação aqui de quais são as enzimas e quais são os compostos químicos das rotas metabólicas, certo? Mas isso aqui é desenhado à mão, então dá muito trabalho. Imagine todas essas rotas metabólicas aqui foram desenhadas à mão. Então, teve um especialista que foi lá e desenhou e fez essa curadoria, certo? Bom, então voltando aqui, essa aqui é a rota metabólica para a via glicolítica, gliconeogênese, certo? E aqui vocês podem ver que vocês têm esses quadradinhos aqui com esses números. Esse aqui é o EC number, que é um identificador para enzimas, certo? Que é padronizado. Muitos bancos de dados que têm essas informações de enzimas utilizam esse identificador. E aqui vocês têm essas bolinhas aqui que são os compostos químicos. Então, como é que a gente lê esse mapa metabólico? Você tem aqui esse composto químico que é usado por essa enzima aqui, certo? Que dá origem a esse outro composto químico. E assim a via metabólica é desenhada, certo? E aqui, uma coisa importante também é que essa rota metabólica, da forma como ela está representada, vocês vejam que ela não tem nada colorido, né? Então, essa rota metabólica, ela representa a rota metabólica padrão para todos os organismos, certo?
que não é para nenhum organismo específico, é uma rota metabólica geral. Se eu quiser, se vocês virem aqui Change Pathway Type, vai abrir essa caixinha aqui, e aí você pode escolher qual é o organismo que você quer ver, quais são as enzimas que participam desse organismo, da rota metabólica desse organismo. Então aqui eu cliquei ali em humano, certo? HSA, que é esse aqui, essa primeira opção. Se você clicar nela, você vai ver que vai ter eles vão colorir de verde, né? E o que acontece é que a via de humano é representada por todas essas enzimas que estão aqui em verde, certo? Então, a via de humano é essa subvia aqui, toda aqui, que está em verde. Se vocês virem aqui do lado, vocês vão ver que tem um painel, né? Por exemplo, você vai ter aqui os módulos da via. Então, você tem uma via, que é uma representação geral de um processo biológico, mas você tem dentro dessa via subprocessos, certo? Então, aqui eu tenho uma representação da glicólise, com uma forma clássica. Você vai ter a representação, que é essa daqui, certo? Essa que está marcada de vermelho. Você vai ter essa via da glicólise anotada aqui como a via core, certo? Envolvendo compostos que têm 3 átomos de carbono. Você vai ter a via para gliconeogênese somente, certo? E a via para oxidação de piruvato, aqui embaixo. Então vocês vejam que cada via metabólica, cada rota metabólica, ela ainda é subdividida entre outras subunidades funcionais, certo? Que são os módulos, nesse caso. Bom, além disso, se você clicar em cada uma dessas vias aqui, cada uma dessas enzimas que fazem parte dessas vias, você vai ser redirecionado para uma outra página, que no caso, essa página aqui ela vai me dizer qual é o identificador da proteína da proteína ou da enzima, no caso, nesse caso aqui é a enzima, que eu estou trabalhando. Esse aqui é um identificador que a gente chama de N3ID, certo? Ele faz parte dessa CDS, que é a unidade essa sequência codificante, certo? Esse aqui são os nomes do gene. Então, se você quiser procurar outras informações sobre esse gene, você pode procurar pelo nome dele, certo? Esses aqui são os outros nomes que ele tem. Aqui é uma definição do KEGG Orthology, que é a anotação para o KEGG Orthology, que é o outro banco do KEGG, para ortologia. Então, todas essas informações do KEGG elas são bastante integradas entre si. E aqui é uma coisa legal que é, por exemplo, quais são as rotas metabólicas que esse gene, essa proteína, essa enzima, no caso, participa. Então, não só da gliconeogênese, como vocês estão vendo, mas a via das pentoses, galactose, metabólise purina e etc. Certo? E aqui, aqui, além disso, você tem quais são as doenças que estão relacionadas a esse gene. O KEGG-Bright, que é um sistema de anotação hierárquica, que eu não vou falar aqui porque é bastante específico, mas o que eu queria deixar claro aqui é como é que você pode consultar as informações no KEGG, certo? Aqui é a sequência de aminoácidos para essa enzima, a estrutura do PDB, estrutura tridimensional, né? Sequência de nucleotídeos. E, como não sei se vocês viram aqui, ó, se eu passar, deixa eu só voltar aqui para ver. Se eu colocar aqui o mouse em cima, você vai ver que na verdade, essa enzima, ela é um complexo proteico formado por esse gene, PGM1, e esse outro gene, PGM2, certo? Então, nessa página que vai ser redirecionada, ela vai ser redirecionada não só para essa enzima aqui, a subunidade 1, e a subunidade 2, que é essa outra aqui, esse identificador, PGM2, certo? Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem também clicar
substrato aqui da enzima, por exemplo, e aí você também vai ter, da mesma forma, vai ser redirecionado para um outro banco do KEGG, que é o KEGG Compound, como eu tinha dito bem no começo, que é o banco de dados de compostos biológicos. Nesse caso aqui, a glucose no fosfato, né? Que é o início realmente da via glicolítica. E aí você vai ter quais são as reações metabólicas que esse composto está anotado, certo? Então, isso aqui enfim, é só para vocês terem uma ideia de como o KEGG funciona, certo? Então, o KEGG é um banco de dados extremamente rico, tá? Se vocês pararem para estudarem ele e darem uma fuçada nele, vocês vão encontrar um monte de coisa. Só aqui dar um outro exemplo de como é que a gente pode usar o KEGG. Eu vou aqui no KEGG Pathway, certo? Na página inicial do KEGG Pathway. Vocês vejam aqui que você tem um mecanismo de busca, né? Eu vou buscar um gene, quero saber quais são as rotas metabólicas que estão associadas a um gene de interesse meu, por exemplo. Então aqui eu quero para humano, quero essa informação para humano. Vou clicar aqui em organismo, certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa página que abriu aqui, essa janelinha que abriu aqui, mas eu vou buscar se você digitar aqui humano, por exemplo, human, ele já vai dar a primeira opção aqui, que é o HSA, que é o identificador do KEGG para humano, certo? HSA. Aí eu estou selecionando aqui, pronto, selecionei. E aqui eu vou entrar com um gene que eu estudei bastante anteriormente, que é o gene da fosfobilinogênese sintase, que é um gene que está relacionado à via da biossíntese do N, certo? Esse gene ele se chama ALAD. Eu vou dar um Go aqui, certo? E aqui, ó, vocês vejam que o KEGG Pathway ele faz uma busca por todas as rotas metabólicas que esse gene faz parte. Então aqui eu tenho aqui metabolismo de porfirinas, que realmente é o metabolismo que dá origem, a rota metabólica que dá origem ao M, certo? Está lá na molécula da hemoglobina. Ele também está nessa Metabolic Pathways. Metabolic Pathways é uma via mais generalizada, certo? Então, praticamente todos os genes estão nessa via também. Transporte de RNA. Isso aqui, na verdade, é uma busca por strings, certo? Então, ele vai ver se esse padrão aqui está presente em alguma rota metabólica. Então, basicamente, esse daqui não conta, porque é só uma busca que deu match aqui, mas não conta. Não está falando da enzima ALAD. Basicamente, essa é a primeira enzima aqui. E aí, quando você clica na via, você vai ver que você tem aqui a enzima está destacada nessa via. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que o KEGG é bem legal para você estudar rotas metabólicas e ver quais são, por exemplo, quais são as rotas metabólicas que estão associadas a um determinado gene, certo? E aí a gente vai passar para nosso próximo banco, que é o Gene Ontology. Enquanto isso, eu encorajo vocês a darem uma fuçada aí no KEGG para verem o que vocês conseguem de interessante para a pesquisa de vocês, por exemplo. Bom, a gente vai falar agora do Gene Ontology. Gene Ontology é literalmente a ontologia de genes. Como a gente viu lá no KEGG, o KEGG ele é usado principalmente para consulta das rotas metabólicas, ou seja, quais são os processos biológicos que os genes, os produtos dos genes fazem parte, certo? E o Gene Ontology tem essa característica também. Ele tem uma anotação, é um banco de dados que serve para fazer esse tipo de anotação funcional para os produtos gênicos. Assim como o KEGG Pathway, que eu mostrei para vocês, o Gene Ontology ele funciona com uma estrutura de hierarquia, certo? Ele tem um vocabulário controlado
E esse vocabulário controlado, ele descreve os processos biológicos em forma de hierarquia, como a gente viu lá no KEGG-Pathway. Então, você tem um termo geral, pai, que vai originando termos mais específicos, até você chegar ao termo filho final, digamos assim, que é mais específico e que reflete uma função biológica mais específica. Então, ele funciona também como o KEGG-Pathway, como uma estrutura de hierarquia de termos, certo? Por isso que é Gene Ontology, ontologia de genes. É uma notação funcional hierárquica para os produtos gênicos. E aí, o Gene Ontology ele é dividido, basicamente, a notação do Gene Ontology é dividida em três domínios, que a gente chama, né? Que são os produtos gênicos, os genes e as proteínas que esses genes originam, são classificados em componentes celulares, ou seja, quais são as partes da célula, ou ambiente extracelular, que o produto gênico fica localizado ou tem sua ação. Pode ser classificado também pela função molecular, ou seja, qual é a atividade que aquele produto gênico tem em nível molecular, se é uma enzima, que tipo de atividade catalítica ele tem, se é um fator de transcrição, por exemplo, se é, não sei, um proteassoma do tipo. Então, cada gene tem essa classificação também. E o outro processo, o outro domínio seria o processo biológico, que esse é bem útil para a gente, ele se assemelha à classificação que o KEGG-Pathway faz, que é basicamente mostrar quais são os processos celulares que aquele produto gênico, ou seja, a proteína ou o produto gênico, mesmo pode ser um RNA não codante, por exemplo, faz parte. Então, cada gene lá no Gene Ontology ele é anotado considerando esses três domínios. Em que parte da célula esse produto gênico está localizado, qual é a função desse produto gênico, função molecular, atividade molecular mesmo, e em que processo biológico esse produto gênico faz parte, certo? Bom, só para vocês terem uma noção de como é que é essa notação funcional do Gene Ontology, como eu falei, ele funciona com uma hierarquia de termos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um termo mais geral, que seria o processo biológico, que seria o termo pai, certo? E aí você vai afunilando até você chegar nos processos mais específicos. Então essa anotação aqui funcional aqui aqui de baixo, ela é bem mais específica. E aí você vê que tem uma relação de hierarquia entre elas, certo? Eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona o Gene Ontology. Então, o Gene Ontology ele tem essa cara aqui. Se vocês forem lá no Google, vocês digitarem lá Gene Ontology, vai ser o primeiro resultado que vocês vão ver. Como é que a gente usa o Gene Ontology? Geralmente a gente usa o Gene Ontology para fazer enriquecimento gênico, certo? Isso vai ser também assunto das próximas aulas. Mas eu vou dar só uma noção aqui para vocês de como é que o Gene Ontology funciona, se vocês quiserem consultar a anotação funcional para um gene, por exemplo. Mais uma vez, todo banco de dados bom, ele precisa ter uma interface para você ter acesso para baixar os dados desse banco, certo? Então, se vocês forem em cada um desses bancos que a gente está vendo aqui, geralmente eles vão ter uma aba aqui de download, certo? Então, essa aba de download, geralmente ela abrange todos os dados que o banco tem, os dados disponíveis para download. E muitas vezes isso é bem útil, porque muitas vezes você não quer consultar a informação de um único gene, né? Você quer consultar a informação de vários genes, você quer fazer isso de forma automática. Então, cada um desses bancos eles têm essa página de downloads para você poder baixar todo o banco, uma parte do banco, e tem informações de como é que esse dado está armazenado, como é que ele está organizado. Então, isso é uma coisa importante, certo?
Bom, então vamos ver aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, eu quero saber qual é a notação funcional para esse gene aqui, LAD, certo? Que é o gene que a gente usou lá no Craig Pathway, o gene que participa da via de biossíntese do M. E aqui eu vou procurar fazer uma busca pelo nome do gene, certo? Aqui no Gene Ontology, eu marquei aqui Gene Product para eu ter uma anotação funcional dele. E aí ele vai me dar essa página, certo? Que foram os resultados que ele conseguiu achar. Aí vocês vejam que ele conseguiu achar o gene que eu estava querendo, que é exatamente a enzima ácido delta aminolevulínico desidratase, certo? E aí você vê que tem essa notação funcional para vários organismos, né? Aqui tem cavalo, macaco, peixe, rato, drosófila. Então a gente conseguiu, o banco contém essas anotações para esses diferentes organismos. Se a gente quiser, eu vou clicar aqui deixa eu ver onde é que tem ali humano. Se a gente quiser, por exemplo, filtrar essa busca, a gente pode vir aqui em organismos, certo? E, por exemplo, eu quero selecionar Homo sapiens. Então aqui eu tenho a enzima ALA-D, certo? Em Homo sapiens. Vou clicar aqui nela, só para vocês verem que tipo de página vai me redirecionar. E aqui eu vou ter a anotação funcional para ALA-D, para Homo sapiens. E aí você vai ter as diferentes anotações do Gene Ontology para esse gene, certo? Então aqui, por exemplo, essa primeira ocorrência eu tenho que a enzima ALA-D está relacionada à resposta para hipóxia. A ALA-D também está relacionada com esse termo aqui que é atividade catalítica. Vou abrir esse aqui só para vocês verem. Então, vocês vejam que esse primeiro termo que está relacionado ao ALA-D é um termo que vem daquele domínio lá, processo biológico. Então, está relacionado à resposta para a hipóxia. E aí tem uma descrição desse termo, certo? E aqui embaixo você vai ter todos os outros genes que estão relacionados à resposta para a hipóxia. Então, é bastante útil. E aqui, mais uma vez, você pode classificar, você pode filtrar de acordo com o organismo, de acordo com a classe dos termos que você quer, certo? Além disso, por exemplo, se eu clicar aqui nesse outro termo, eu vi que resposta à hipóxia é um termo que participa lá do domínio de processo biológico. Se eu clicar aqui em atividade catalítica, ele vai me dar a função molecular. Então, esse aqui é um outro termo que participa daquele outro domínio de função molecular. Ou seja, essa ALA-D é uma enzima que tem atividade catalítica. E aí ele tem a descrição do termo, certo? E outros genes que participam dessa ontologia. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, aqui a gente tem uma outra anotação. O enzima ALA-D participa dessa via, que é a biossíntese de porfobilinogênio, que é justamente a via que dá origem à molécula do M, que está lá na hemoglobina. Então, aqui eu tenho atividade de porfobilinogênio sintase. Então, está marcado na ontologia de função molecular, é a função que a enzima tem, o nome da enzima, certo? A definição dessa função molecular e os outros produtos gênicos que estão relacionados a essa ontologia aqui, certo? Atividade de porfobilinogênio sintase. Então, aqui está anotado todas as enzimas de todos os organismos que têm essa atividade de porfobilinogênio sintase. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, o que o Gene Ontology nos traz é justamente essa oportunidade de você conseguir agregar todas as informações
de funções moleculares para esses genes de todos os organismos, certo? Então é uma forma bem fácil de você consultar. E mais fácil ainda de você fazer isso de forma programática, automática. Né? A gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente vai usar o Genome Ontology para inferir informação biológica. Se eu quiser, por exemplo, consultar informações aqui de uma via específica, como a glicólise, que a gente viu lá no KPF. Vou marcar aqui a ontologia, eu quero saber quais são as anotações que o Genome Ontology tem para a glicólise. E aí ele vai buscar no banco quais são as ocorrências que estão relacionadas à glicólise, que a gente tem várias ocorrências. E eu vou clicar nesse glicólise aqui, a via canônica, certo? Só para vocês verem. Vocês podem dar uma fuçada aí e ver o que vocês acham. E aí quando eu clico aqui nesse termo aqui, a gente tem o processo biológico, a definição do termo, certo? E aí você tem todas as proteínas que estão relacionadas a essa via metabólica em todos os organismos, certo? E aí a gente pode fazer mais uma vez, eu quero filtrar para Homo sapiens. Então aqui eu tenho só as proteínas, os genes relacionados à via glicolítica de humano, certo? A fonte de onde vem essa informação, qual foi o outro banco de dados que forneceu essa informação aqui, o UniProt para essa proteína, Rectome, que a gente vai ver mais na frente, certo? Uma coisa aqui que vocês podem ver também, por exemplo, aqui você tem nessas outras abas, você tem aqui, vou abrir aqui para vocês verem, toda a ontologia de termos relacionados à glicólise. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, como eu mostrei, toda a hierarquia de termos, né, aqui é o termo mais específico, e todos os termos que são pais desse termo glicólise, certo? Até chegar ao termo pai maior, que seria o processo biológico, certo? Então você tem toda a hierarquia de termos. E é isso, então eu encorajo vocês a darem uma olhada nesse banco para a gente, nas próximas aulas, poder usar ele, certo? Vocês estarem mais familiarizados com esse banco. Bom, o próximo banco que a gente vai ver, que também tem uma finalidade parecida com o Genome Ontology e com o Kelly Pathway, é o Reactome, certo? Esse banco de dados ele também tem essa finalidade de fazer a anotação funcional de genes, ver quais são as vias metabólicas que esses genes participam. Dos três, eu acho que o Reactome é o banco de dados mais didático. Vocês vão ver a visualização dele, é bem didático. Ele, assim como os outros bancos, eles também têm algumas ferramentas de análise, certo? Mas eu não vou falar disso agora, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas. A gente vai usar esses bancos, esses três bancos, principalmente o Genome Ontology e o Kelly, para fazer uma coisa que a gente chama que é análise de enriquecimento, certo? A gente faz muito isso na biologia de sistemas, que é basicamente a gente tem uma lista de genes, que foi proveniente de algum tipo de experimento, por exemplo, e aí a gente vai ver quais são as vias, quais são as rotas metabólicas que são enriquecidas para esse grupo de genes, certo? Então, vou aqui mostrar como é a cara aqui do Reactome. Como eu falei, todos esses bancos, geralmente eles têm uma página para você baixar os dados, certo? É uma página aqui de download para você baixar. Tem várias ferramentas, cada um deles tem ferramentas diferentes, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar basicamente a cara de cada um desses bancos. Vocês fiquem à vontade para mexer da forma que vocês quiserem. Vocês fiquem à vontade também para me perguntar, tirar dúvidas sobre essas outras ferramentas que esses bancos têm. Vou mostrar agora como é que é o Pathway Browser do Reactome. Deixa eu carregar aqui. Então, o Reactome ele funciona da mesma forma que o KEGG e que o Genome Ontology, né? Ele é uma ontologia também própria dele.
de termos biológicos. Então, ele também tem essa classificação hierárquica de termos biológicos. Então, aqui a gente tem essa rede de termos, que é anotado pelo Reactome, que a gente tem, por exemplo, se vocês virem aqui na visualização, vocês podem mexer aqui no painel dele, vou tirar essas abas para a gente ver melhor. Vocês vejam que ele tem vários termos pais, certo? Que são termos que são termos pais que dão origem aos outros termos mais específicos. Se eu olhar aqui em metabolismo, vocês vão ver que tem essa visualização de rede. Então, o termo metabolismo, ele dá origem aos termos mais específicos. Então, aqui no caso, se eu clicar nessa bolinha aqui, você vai ter metabolismo de aminoácidos e derivados. E aí, os outros termos mais específicos, até você chegar no termo final mais específico. Por exemplo, aqui, regulação da atividade de hormônios tiroidianos, certo? Então, como é que a gente pode utilizar o Reactome para você consultar, como a gente fez lá no Gene Ontology, consultar quais são as funções de um determinado gene. Eu vou usar novamente o gene LAD, certo? Se você buscar aqui na ferramenta de busca, se você digitar aqui LAD, ele já vai dar algumas sugestões. Eu vou clicar nessa primeira, que é o que eu quero mesmo. E aí ele vem aqui com um resultado, certo? Eu vou clicar no resultado. E aí ele vai me direcionar, deixa eu colocar aqui outra aba. Vocês vejam que ele é organizado também como uma hierarquia. E aí quando a gente, se eu clicar aqui em metabolismo de porfirinas, que é a via metabólica, que a LAD está anotada, vocês vão ver que ele está aqui nesse grupo de metabolismo, né? Ele está aqui representado nessa via. Se a gente clicar mais, se a gente clicar nela, você vai ver que ela vai mostrar toda a via metabólica relacionada à via de biossíntese do M, que é onde a LAD participa, e agregada a ela também a via de degradação. Então, se eu clicar aqui nesse maisinho aqui, vocês podem ver que você vai ter a via de biossíntese e a via de degradação. Se eu clicar aqui no maisinho da via de biossíntese, que ele vai mostrar são todas as reações que estão relacionadas à via de biossíntese do M. Então, se eu der um zoom aqui, vocês podem dar um zoom na imagem, certo? Você vai ter todas as anotações das reações químicas que estão relacionadas à via de biossíntese do M. Então, para cada uma dessas reações, aqui, essas setinhas com a direção, significa uma reação, que está anotada aqui, certo? Está anotada nesse painel do lado aqui. Então, aqui a gente tem dizendo que a enzima LAD, aqui 8 vezes, a LAD é 5. Quer dizer que a enzima LAD é um octâmero, ou seja, um complexo proteico composto de 8 subunidades. E ela precisa, para o seu funcionamento, de átomos de zinco 2+. E a enzima LAD, ela catalisa essa reação aqui, essa bolinha que está direcionada aqui para essa reação química, quer dizer, catálise. Ela catalisa essa reação da substrato, que é o ácido aminolevulínico, até o clorobrinogênio. Então, é assim que a forma que o Reactome usa para fazer essa representação de via bioquímica. É bem semelhante ao que a gente tem no KEGG, certo? Mas eu acho bem mais didático, você consegue clicar em cada um desses termos. Deixa eu colocar aqui essa outra aba, que ele tem mais informações para toda a via, certo? Aqui a gente tem toda a via. Isso é legal para as disciplinas de bioquímica, biologia molecular, que a gente tem que estudar muito a via metabólica. É legal para você ter essa referência. Então, todas as reações metabólicas elas estão listadas aqui para essa via, né? Para todas as outras vias também. É só clicar nesse mais aqui que vocês vão ver as outras reações metabólicas das outras vias. E aqui nessa aba aqui de baixo vocês podem ter outras informações. Então, essa via a via de biossíntese. Esse aqui é o identificador para a via
que está anotado lá aqui no Reactome, certo? Essa via está anotada para o Homo sapiens, para uma via de humano, certo? Mas aqui você tem a descrição, né, da via. Mas você pode, por exemplo, selecionar essa via para um outro organismo. A via correspondente para um outro organismo, da mesma forma que a gente fez lá no Cake Perfect, certo? Então você tem essa possibilidade de fazer essa anotação funcional para outros organismos. Além disso, você vê que toda essa informação, tanto do KEGG quanto do Genome Ontology quanto do Reactome, são todas informações bastante curadas, certo? Então essa via ela foi construída de acordo com informações que a gente tem na literatura, principalmente. Então aqui você tem todas as referências que suportam essa via. Você tem aqui as moléculas que participam dessa via. Então você tem as proteínas, os genes que dão origem às enzimas. E os compostos químicos, que são justamente esses compostos aqui, essas bolinhas que vocês estão vendo, que participam dessas reações. Então, no caso aqui dessa primeira reação, você tem a transformação do ácido aminolevulínico em hipofibrinogênio. Você tem, além desses dois substratos, você tem a liberação de H+, e moléculas de água. Então, todo esse processo ele é bem anotado, certo? Você pode baixar toda essa informação para essa via. Você tem possibilidade de ter informação estrutural para cada um desses genes, ou seja, você tem a possibilidade de ter informação da estrutura 3D para essas moléculas. Nesse caso aqui não tem, certo? Para essa via, para as outras sim. Você tem também a possibilidade de ver a expressão dessas enzimas, no caso aqui a gente está falando de enzima, né? Pode ser qualquer outro tipo de proteína, outras proteínas com outras funções biológicas. Deixa só ele carregar aqui. Então aqui a gente tem, para cada uma dessas enzimas que a gente está vendo aqui, certo? A gente tem a expressão gênica dessas enzimas em cada um dos tecidos do corpo humano. Então, por exemplo, assim, deixa eu ver aqui a enzima AD, ela tem uma expressão, quanto mais escuro, a expressão maior, certo? Em todos os tecidos aqui, ó, medula óssea, córtex cerebral, cólon, então todos esses tecidos você tem essa possibilidade de ver qual é a expressão dessa proteína aqui, essa enzima, em todos os tecidos humanos. Então, pelo que a gente está vendo aqui, a LAD ela é bastante bem expressa em praticamente todos os tecidos, menos aqui no caso, tecido muscular esquelético. Enquanto isso, você tem outras proteínas, como essa proteína aqui, ela está expressa mais especificamente em alguns tecidos. Então, essa informação é importante. Isso é uma boa ferramenta do Reactome. Ele tem essa integração com esse outro banco de dados aqui, que é o Expression Atlas, certo? Que é um banco de dados de expressão de tecidos também. Então, é bem legal isso. Você tem essa outra aba aqui de análise, certo? Que é essa outra aba aqui também aqui de cima, que você consegue fazer algumas análises que eu não vou falar aqui, a gente vai falar depois, análise de enriquecimento, como eu falei. Mas você tem essa possibilidade de fazer essa análise, você não precisa utilizar nenhuma linguagem de programação, você só precisa fornecer uma lista de genes. E tem a possibilidade também de baixar essa via metabólica. Então você pode baixar esse esquema que ele tem aqui no Reactome, certo? Em diversos formatos, inclusive PDF. Você consegue baixar em SVG para você poder editar, né? Ou em formato de imagem. Enfim, é um banco bastante completo e bem didático. Vocês podem mexer nele para vocês verem outras vias celulares, certo? E eu acho que é um dos mais didáticos realmente para se trabalhar com biologia de sistemas. Bom, então o próximo banco que a gente vai ver agora
é o StringDB, certo? Se vocês colocarem lá no Google StringDB de database, vocês vão, provavelmente vai ser a primeira busca que vocês vão ter. O StringDB ele tem uma finalidade um pouco diferente dos outros 3 bancos que a gente viu até agora. O KEGG, o Gynotology e o Reactome são bancos que eles têm a finalidade de promover uma anotação funcional com relação a vias biológicas, vias metabólicas, para os genes, né, de diferentes organismos. O StringDB ele abrange informações de interação proteína-proteína, certo? O que é isso? O que é interação proteína-proteína? Literalmente, você inferir, a partir de experimentos, né, quais são os genes que interagem entre si fisicamente. Então, você tem um gene que dá origem a uma proteína, um outro produto gênico, sei lá, um RNA não codante. E aí você vai ver quais são quais são as outras proteínas que interagem com esse gene, com essa proteína, certo? Então, literalmente, ver quais são as interações físicas que as proteínas conseguem realizar com outras proteínas. E aí a gente vai ter, o que a gente vai ter? Basicamente uma rede de interação, certo? A gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente representa essas redes de interações. E é basicamente você ter, para cada gene, quais são as interações possíveis que esse gene pode fazer, né? Então isso é o que a gente chama de rede de interação proteína-proteína. E a gente vai ver aqui como é que o string dá essas redes de interação proteína-proteína. Então, para seguir o nosso exemplo, que eu estava usando o gene da ALA-D, certo? Eu vou... essa aqui é a página inicial, aliás, a página inicial mesmo do string. Deixa eu só... StringDB. Esse é o primeiro resultado, certo? Esse aqui é a página inicial do StringDB. Vocês podem ver que tem vários tipos de busca que o StringDB faz, mas eu vou dar um exemplo aqui da busca por nome da proteína, certo? Está aqui ALA-D. Em qual organismo você pode deixar em branco, mas eu vou botar aqui em humano, só para a gente ver em humano mesmo. E aí o que é que ele me traz? Esse aqui é o gene da ALA-D, certo? Ele me traz uma rede de interação proteína-proteína. Todas essas proteínas que o gene da ALA-D está relacionado, está ligado, são proteínas que interagem fisicamente com o gene da ALA-D. Então vocês vejam que todas essas proteínas aqui que interagem com a ALA-D são proteínas que também estão relacionadas à via de biossíntese do hemo, certo? Essa aqui é a ferroquelatase, é a última enzima da via de biossíntese. E basicamente isso é o que a gente chama de rede de interação proteína-proteína. A gente vai ver nas próximas aulas mais sobre isso, quando a gente estiver estudando o pacote StringDB, certo? Que é um pacote em R para fazer essa aquisição de dados do string. Uma outra coisa aqui é que para cada um desses a gente pode customizar essa visualização e essa inferência de interação proteína-proteína. Se você vir aqui na barra de legenda, ele vai descrever o que é cada um desses nós. Se você clicar nesse nó aqui, cada um desses nós, ele vai abrir uma janelinha com a informação de cada um dessas proteínas da rede de interação, certo? Onde é que você pode ter mais informações sobre essa proteína, a estrutura da proteína, certo? Quantos aminoácidos ela tem, aqui é o tamanho da sequência proteica, 330 aminoácidos. Aqui, com relação à visualização que você vai ter para cada um da inferência que a gente vai fazer, certo? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês entenderem como é que você faz essa inferência. Como é que é feita essa inferência de interação proteína-proteína? Como eu falei, essa inferência ela é feita a partir de vários experimentos, de bancada mesmo, e também experimentos in silico. E aqui você pode colorir essa
você pode você pode customizar essa interação entre as proteínas. Então aqui você pode, cada nó da rede ele significa o quê? Pode significar evidência, certo? Deixa eu colocar minha evidência para vocês verem. E aí ele vai mudar a rede. Cada nó aqui, cada edge, cada uma dessas arestas, elas vão representar um tipo de inferência de interação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma interação entre esses dois genes e ela é inferida por TextMine, ou seja, esses dois genes eles apareceram em um resumo de um artigo lá no PubMed. Então, provavelmente eles interagem. Esse não é o melhor tipo de interação, de inferência de interação que a gente faz. O melhor tipo de interação, de inferência de interação que a gente quer é por experimento de bancada mesmo. Então, a gente, geralmente, quando a gente vai fazer alguma análise do tipo, a gente desconsidera essas inferências que são feitas a partir de TextMine, que é justamente você literalmente procurar em textos padrões de interação, certo? Mas nesse caso aqui, desse tipo de interação, por exemplo, entre a ALA-D e a ATP5B, então aqui, você consegue ver que entre essas duas proteínas, você vai ter outros tipos de inferência que suportam essa interação entre essas duas proteínas. Então, pode ser feito por meio de fusão gênica, certo? Pode ser feito por meio de coexpressão. Acho que a gente vai dar uma olhada nisso também. A gente vai ter uma aula de ferramentas de coexpressão. Dados experimentais bioquímicos, certo? E também, o ideal é que a gente não só tenha essa inferência baseada em TextMine, mas também em outros tipos de inferência. Vocês vejam que para cada um desses tipos de experimento, você tem um score associado a ele. Então, quanto maior esse score vai de 0 a 1, certo? Quanto maior esse score, maior a confiabilidade da inferência. E aí vocês vejam que a gente tem várias fontes de inferência de interação. E aí, o que o string ele geralmente dá é um score combinado, ou seja, combina todas essas inferências e dá um score para a inferência entre a interação de dois genes, certo? Vou mostrar um pouco mais adiante. Mas então, a gente pode escolher qual é o tipo de inferência que a gente quer. Você pode marcar ou não TextMine, você pode marcar vizinhança, tipo de experimento, fusão gênica, banco de dados que já tem essa informação anotada, coexpressão, co-ocorrência, certo? Você pode colocar um limiar aqui de confiança. Então, você pode colocar, por exemplo, eu quero pegar apenas as interações de alta confiança, certo? Então, aí ele vai pegar as interações. O que ele faz, na verdade, ele pega o score combinado de todas essas inferências e aí retorna somente aquelas que conseguem estar acima desse valor, certo? Aqui são algumas outras configurações para você ver de visualização, certo? Não interessa muito para a gente. Mas uma coisa, você pode fazer análise também, você pode ver quais são os processos biológicos que estão relacionados a toda essa rede de interação. Então, isso aqui é basicamente um enriquecimento funcional, que, como eu já falei várias vezes, a gente vai ver isso mais adiante. Mas basicamente ele pega toda essa rede de interação, todos esses genes, e vê quais são os processos biológicos que estão mais representados nesses genes. Aqui a gente vê, isso aqui tem uma interação com o gene ontology, né? Você vê quais são os processos metabólicos, no caso aqui, que estão relacionados ao gene ontology. Então aqui assim, a gente tem o processo metabólico relacionado ao porfirinogênio, biossíntese do hemo, que é tudo que a gente já viu, né? Realmente essa enzima está relacionada a essa via. Além disso, as funções moleculares e componentes celulares lá do gene ontology. Uma outra coisa bem legal é que você consegue exportar essa tabela de interação, certo? Eu já exportei aqui, é só vocês conseguem exportar uma tabela
aqui nessa opção Simple Tabular Text Output. Vocês clicam aqui em Download, tem outras opções de download também. Você pode baixar essa rede de interação, certo? Mas se vocês clicarem aqui nessa opção aqui, vocês vão ter uma tabelazinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, que vai ter exatamente todas essas informações. Então aqui lá no... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Então aqui eu tenho as informações dos nós, certo? Das redes. Então aqui, por exemplo, a ALAD ela faz ligação com a ATP5B e várias outras proteínas. Então aqui a gente tem uma tabela de interação que a gente chama de Edge List, que a gente vai ver também nas próximas aulas, que é basicamente uma tabela que você tem duas colunas. A coluna que é o nó1 e o nó2. Então, basicamente o que ele diz é essa proteína interage com essa, certo? Essa proteína, ALAD, interage com essa proteína aqui interage com essa. E vice-versa, certo? Porque nesse caso é um tipo de grafo não direcionado, né? Então você tem a ida e a volta. Uma proteína interage com a outra proteína, essa outra proteína interage com a primeira proteína, certo? E aí você tem os identificadores do nó1, identificadores externos, nesse caso aqui é o N3ID, certo? Deixa eu aumentar aqui. Você vai ter o identificador do nó2, corresponde a esse nó2. Você vai ter o identificador do Ensemble, que é o Ensemble Protein ID. Isso aqui é um identificador próprio do Ensemble e do String. E aí vocês vejam que você vai ter cada um dos tipos de interações, de onde veio essa inferência da interação proteína-proteína, certo? Você tem vários tipos de experimento, o score associado a eles, certo? E aqui no final, ó, você vai ter um score combinado que retrata a interação entre esses dois genes, certo? Então aqui é uma forma fácil de você obter essa informação de uma rede de interação proteína-proteína. Além disso, a gente pode... O string ele não serve somente para ter esse tipo de informação proteína-proteína. Uma outra coisa também muito útil que o string tem é informação de grupos de ortólogos, de ortologia entre genes. O que é ortologia? É basicamente quando dois genes têm uma relação evolutiva entre si. Então, ortólogos são genes que têm uma origem evolutiva comum, certo? E aí como é que... Existem várias formas de organizar essa origem evolutiva comum entre genes de diferentes organismos. Um deles são o que a gente chama de grupos de ortólogos. Então, um grupo de ortólogo é basicamente todas as proteínas, genes, né, no caso, que de diferentes organismos que têm uma origem evolutiva comum. Se eu for aqui nessa aba aqui de Protein Families, eu quero aqui a família de proteínas, o grupo de ortólogo, para a enzima ALAD, certo? Eu vou buscar lá. E aí ele vai me retornar qual é o grupo de ortólogo, que esse aqui é o que a gente chama de COG, certo? Cluster of Orthologous Groups, que a ALAD pertence, certo? Então a ALAD está anotada para esse grupo de ortólogo. E ó, esse grupo de ortólogo ele tem 4.306 proteínas em 4.094 organismos. Então essa é uma proteína que está presente em quase todos os organismos anotados, praticamente todos os organismos anotados lá no string, certo? Então você pode ter essa anotação, essa rede de interação em nível de grupo de ortólogo. Então se você clicar aqui, você vai ter que para esse grupo de ortólogo que a gente está vendo, tem a enzima ALAD, que está anotada para esse grupo de ortólogo, como eu falei. E aí você tem todos esses outros genes, que eram aqueles genes que a gente viu na outra visualização, só que anotados para nível de grupo de ortólogo, certo? Então essa informação também é possível de ser adquirida aqui no string. Outra coisa que eu vou falar também é que, como eu falei, para todos os bancos de dados, você tem uma aba de download, onde você pode
baixar esse dado bruto mesmo e processar esse dado, certo? Então, tem arquivos bem grandes aqui que você pode baixar e processar, dependendo do que a pessoa vai querer fazer, certo? Bom, a gente já viu os bancos de dados que a gente chama de bancos de dados curados, né, que foram os que eu mostrei para vocês. Tive o banco de dados com relação a vias metabólicas, banco de dados de interação proteína-proteína. Agora a gente vai ver alguns exemplos de bancos de dados que eles abrangem dados primários, ou seja, dados brutos, dados que foram obtidos a partir de alguma tecnologia de sequenciamento, certo? Ou de tecnologia de alto vazamento, que é o que a gente chama de high throughput. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de onde a gente consegue obter esses tipos de dados, certo? Basicamente, no nosso grupo de pesquisa, a gente faz essa análise transcricional. A gente trabalha bastante com transcriptoma. E, basicamente, o que a gente usa é dado público, certo? São dados que estão disponíveis aí para qualquer pessoa baixar e reanalisá-lo. A gente tem esses bancos de dados, que aqui eu vou mostrar para vocês, que é o GEO Datasets, certo? E o SRA. Eles são dois bancos de dados que são hospedados pelo NCBI. Esses dois bancos de dados, eles têm uma mesma finalidade, que é justamente abranger esses dados primários, esses dados brutos. Mas o GEO Datasets, ele é um banco de dados que ele tem principalmente dados provenientes de experimentos de microarray. Esses experimentos são feitos, né, eles são depositados lá no GEO Datasets e eles são organizados de acordo, por exemplo, tem um artigo que faz um experimento de microarray e aí o dado bruto é colocado aí, geralmente é enviado para o GEO Datasets e ele fica lá armazenado e você pode baixar esse dado e reanalisar, certo? O SRA, ele abriga basicamente experimentos que envolvem sequenciamento, certo? Então, aqui a gente tem dados de RNA-seq, de sequenciamento de genoma, de todo tipo de sequenciamento, dado público, né? E geralmente a gente sempre encontra, junto com esses dados, não só de transcriptoma, a gente consegue encontrar para cada um dos projetos um metadado dizendo o que é que informações adicionais daquele experimento, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Além disso, a gente tem um outro banco de dados, que é o ArrayExpress, certo? Que é um banco de dados que ele também tem a mesma finalidade que o GEO, que é esse array. Todos esses bancos, eles são interligados. Eles conseguem, geralmente o experimento que está, um dado que está num banco de dados desse, do ArrayExpress, ele também está lá no GEO Dataset, certo? Então eles conseguem se comunicar bem. E aí, basicamente, como é que você... Se eu tenho uma pergunta biológica, por exemplo, eu quero estudar diabetes, certo? Então, se você quiser obter dados de diabetes, dados de expressão gênica, você pode vir aqui, por exemplo, no GEO, digitar diabetes. E aí o que ele vai fazer é que ele vai fazer a busca de diferentes estudos que estão guardados lá, de acordo com a sua pesquisa, né? Então, por exemplo, aqui, você pode fazer uma filtragem, você pode, por exemplo, eu estou querendo somente dados de expressão, certo? De tecidos, e apenas em Homo sapiens, em humano. Então, eu quero datasets que tenham essa filtragem. E aí ele vai me retornar, que tem 18 resultados, ele vai me retornar 18 dados que estão lá depositados, que batem lá com a minha busca de diabetes. Eu vou abrir aqui um deles, certo?
Por exemplo, esse aqui provavelmente é um perfil de expressão em ilhas pancreáticas na diabetes tipo 2. Ele vai me redirecionar para essa página, ele tem um summary, aqui um resumozinho do estudo, qual é a plataforma que a gente utiliza, qual a plataforma que o estudo utilizou. Então, a Affymetrix é um chip de microarray, que é uma das empresas que desenvolvem chips de microarray. Então, especificamente, esse chip aqui é a versão 1.0 ST Array, certo? Isso é importante porque cada chip tem uma anotação diferente para os genes. Então, a gente tem que saber qual é a plataforma que ele está utilizando para a gente poder fazer a análise. Isso a gente vai ver depois, né, quando a gente estiver vendo a parte de análise de expressão diferencial. E aí, nesse banco, basicamente, cada estudo ele tem um identificador, que é esse GSE aqui, certo? GSE e o número dele. Você clica aqui nele, ele vai te redirecionar para uma página, que é uma página que tem as informações sobre aquele estudo. Uma coisa muito legal que a gente tem que fazer sempre que a gente quer usar o dado de outra pessoa é ver os artigos que são associados a esse dado, certo? Então, aqui ele dá um summary do que é que foi feito no estudo, de como foi o desenho experimental. Isso é uma coisa muito importante que a gente está utilizando dados de outras pessoas, então a gente tem que saber muito bem o que é que eles fizeram, qual foi o desenho experimental, e para isso é bem importante que a gente leia todas as publicações que estão associadas ao estudo. E aqui vocês vão ter, ele vai dizer qual é a plataforma que foi usada no estudo de microarray, aqui é a Affymetrix, Human Gene 1.0, certo? E aí, aqui está dizendo que esse estudo ele compreende 63 amostras. Então, o GSE é o identificador para o estudo, certo? É o identificador do dado bruto todo do estudo. Esse identificador GPL é o identificador da plataforma e o GSM é o identificador de cada uma das amostras do meu dado, certo? E aqui, se vocês baixarem lá no final, vocês vão ver que tem alguns dados processados, certo? Você consegue obter uma matriz de expressão, que a gente vai ver mais na frente, mas você também consegue obter o dado bruto do jeito que saiu lá da máquina, do leitor, do chip, que você pode baixar aqui, certo? A gente vai, geralmente nessa disciplina, a gente utiliza dados de microarray, porque eles são bem... dá pra gente conseguir, a gente consegue processar esse dado normalmente na disciplina. A gente não vai utilizar dado de RNA-seq, ou a gente não vai conseguir processar esse dado, porque geralmente dados de RNA-seq são bem maiores, eles geralmente chegam na ordem de gigas e de terabyte, dependendo de quantas amostras a gente tem. Então, se a gente quiser obter o dado bruto, a gente pode vir aqui e baixar o dado bruto mesmo. Você pode clicar em um desses links e você baixa o dado bruto e você processa da forma como você quiser, certo? Então, é basicamente assim que a gente obtém dados de expressão para fazer uma reanálise. A mesma forma que a gente pode fazer isso aqui no ArrayExpress, certo? Deixa eu digitar aqui diabetes. Aqui você vai ter, como o GIO Datasets, você vai ter identificadores para cada um dos estudos, certo? Aí ele já dá um resumozinho do que é que o estudo tem. Então aqui no caso eu tenho, por exemplo, nesse estudo aqui eu tenho 4 amostras, nesse outro aqui tenho 40 nos músculos, e qual o tipo de dado, como é que foi, como foi obtido o dado, né? Um dado de RNA-seq, de RNA-seq que já foi filtrado para RNA codante. E assim por diante, né? Se eu clicar aqui em algum desses estudos, ele vai me levar para alguma página, uma página de resumo do estudo, assim como tem lá no GIO. E aí você consegue
E muitas vezes eles linkam para o repositório onde ele está armazenado, o dado bruto, certo? Aqui só tem uma tabela de metadado. O que você pode fazer aqui nesse caso do Array Express, muitos dos dados deles estão armazenados nesse outro banco de dados, que é um banco de dados específico para ácidos nucleicos. Então, se você clicar nele aqui, ele vai te levar para a página desse experimento lá no INA, certo? E aí, assim, esse experimento aqui nesse caso é RNA-seq. Como eu falei, não é tão simples a gente fazer o pré-processamento desses dados. Esses dados geralmente eles são bem maiores e geralmente a gente precisa de algumas ferramentas de linha de comando para poder fazer o download desses dados, certo? O que eu quero mostrar para vocês é que o GEO Datasets, o INA, o GEO Datasets, o Array Express e o SArray também são 3 lugares que vocês podem encontrar dados públicos, mas o GEO Datasets e o Array Express são dois bancos de dados onde você encontra principalmente experimentos de microarray, certo? O SArray é um banco de dados onde você vai encontrar experimentos voltados principalmente para tecnologias de sequenciamento. Então, se eu colocar aqui 10 bits também no SArray, ele vai me retornar uma pesquisa com várias amostras relacionadas a experimentos relacionados a diabetes, certo? Então aqui ele está mostrando a busca por amostras diferentes. Vou filtrar aqui por RNA e Homo sapiens, certo? E aí você escolhe como é o tipo de biblioteca. Isso aqui é uma coisa bem específica, vocês não precisam saber, só se vocês precisarem realmente analisar algum dado, vocês me procurem, mas eu não vou me adentrar a isso. Que é RNA-seq. E aqui ele tem os experimentos, se eu clicar em uma amostra dessa, por exemplo, aliás, aqui ele está mostrando só as amostras. Se você clicar em algum desses, aqui por exemplo, o Bioproject é o que sumariza, o que reúne os diferentes experimentos, certo? Aqui está em nível de amostra, aqui é em nível de experimento mesmo. E aí você vai ter os experimentos. Por exemplo, aqui eu tenho um experimento que é como se ele reunisse todas as amostras de um experimento. E aí você tem como, lá no GEO Datasets, a mesma coisa. Tem um resumozinho do que é. Muitos desses bancos eles são interligados. Você tem um GeoID, certo? Para esse experimento que está lá no SArray, mas também que tem um link lá com o GEO. E aí você tem que, por exemplo, nesse experimento são 53 amostras. E aí, em número de dados, você tem aqui 13 GB, certo? Então, esse tipo de dados de RNA-seq, a gente não vai trabalhar na disciplina porque realmente é bem mais complicado. A gente precisa de um poder computacional maior para poder processar esse dado, certo? Mas é basicamente assim que a gente obtém informações e dados de outros experimentos para a gente poder reanalisar, certo? Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Ou a gente vai ter, toda semana a gente vai discutir o que a gente viu, né, nesses vídeos. E aí vocês podem me perguntar, tá?